Mais uma vez estou aqui para desenhar a nossa série Desenhando a Garota de Cada Matéria. Hoje a gente vai fazer a Garota de Língua Portuguesa, que foi a matéria sugerida por vocês quando eu perguntei lá no meu Instagram. As principais características dessa garota é gostar muito de leitura e também ser muito boa com escrita. Ela é muito detalhista, expressiva, se comunica muito bem e, claro, é muito criativa. Ela é aquela pessoa que vai ser a sua revisora de texto, vai corrigir sua redação na escola. E ela tende a ser uma pessoa bastante romântica, não só em termos de livro, de escolha de livro, mas o visual dela me remete muito a essas meninas delicadas que usam muita roupinha sem vestidinho, sabe? Uma coisa meio cottagecore. E aí eu quis expressar isso no desenho, como sempre, utilizando tanto alguns elementos externos ali, como também mostrando na aparência dela. Sempre pego as referências lá no Pinterest de pose, de objetos e coloco nessas pastinhas. Todo vídeo tá sendo assim. E eu gosto de mostrar pra vocês algumas imagens, ou deixar passando, pra vocês perceberem como o processo criativo geralmente flui, né? A gente não tem as ideias do zero. Então eu pensei nela como uma menina com cabelo comprido. Quando eu fui pesquisar estética, eu vi que tinha muitas dessas meninas em livrarias com ecobags, então eu achei que ia remeter. E quis colocar ela ali como se ela estivesse numa biblioteca. Só que como eu tô fazendo sempre os elementos soltos, eu decidi colocar só uma prateleira com alguns livros, e daí colocar outros já na mão dela pra gente ver que ela tá ali com 2 livros na mão grosso, mas ela tá pegando outro. E também quis colocar uma máquina de escrever do lado. Essa máquina de escrever, por sinal, ela é uma simplificação. Eu vou falando logo aqui pra vocês não virem falar: a máquina de escrever da Shopee. Gente, é sobre isso, tá? Eu só queria representar ela ali, e aí quando eu fui fazer essa parte dos detalhes dos botões e tal, eu já tava um pouco cansada, confesso. Você olha, dá pra ver com a máquina de escrever, então esse é sempre o meu critério. Pra menina, eu pensei nela, como eu falei, com cabelo comprido, e aí eu fiquei muito na dúvida sobre a cor do cabelo, mas no fim, como eu não tinha feito nenhuma menina loira ainda, eu resolvi fazer ela com um cabelo loiro e coloquei meio presinho ali com aquela presilha, que sempre que você tá lendo, eu acho que o cabelo sempre atrapalha caindo na cara, então eu acho que eu criei essa ideia, eu criei essa história na minha cabeça, tá, gente? A gente vai fazendo as narrativas. Eu fiz 2 garotas de vez dessa vez. Quando eu fui desenhar, eu fiz a de artes e eu fiz a de língua portuguesa no mesmo dia. Então quando eu fui pra essa segunda, que é a do vídeo de hoje, eu já tava um pouquinho com a mente pesada, e aí a gente precisa desse suporte. Geralmente as pesquisas para os vídeos eu faço um pouco antes também de fazer o desenho, geralmente no dia anterior, justamente para minha cabeça descansar, processar e fazer as conexões necessárias para a criatividade surgir. Então eu peguei algumas imagens de máquina de escrever, de livros de português, e eu achei inclusive essa imagem aqui, que é uma arte, eu não sei de quem, eu não me lembro agora o nome da autora, mas acho que tá escrito nela, que é justamente um pouco da vibe dessa série de desenhos que eu tô fazendo, só que ao invés de matérias da escola são cursos da faculdade. Eu achei muito interessante. Quais são as características do estudante, ou melhor, da estudante de letras? Você estuda o alfabeto? Ah, mas você não pode falar errado. Lista infinita de livros para comprar. Sempre anda com o livro na bolsa. Sempre ajuda alguém a saber a diferença entre mas e mais, em cima junto, a gente junto e a gente separado. Eu lembro que língua portuguesa era uma matéria que eu não curtia tanto na escola, principalmente no fundamental, quando a gente tinha aquelas coisas de estudar gramática e tal. Eu nunca fui muito boa. Aí no ensino médio eu comecei a gostar mais da disciplina, porque nessa época a gente já aprofundava mais em literatura, então a gente já lia um pouquinho e escrevia. Foi inclusive nessa época que eu descobri que eu gostava muito de escrever, de criar história, de criar poemas, sabe? E eu gosto muito de lembrar disso porque eu não descobri sozinha, na verdade foi uma professora que percebeu que eu gostava de escrever, que eu conseguia, tinha uma habilidade legal para escrever, e ela me incentivou super. Então eu tenho uma memória afetiva muito forte com o meu primeiro ano do ensino médio, que eu fiz um texto assim, tipo, para uma tarefa de casa. Tinha um conto e a gente tinha que criar uma versão desse conto diferente, onde a história terminasse totalmente diferente. E eu lembro que era uma coisa sobre algum passarinho, um cara criava um passarinho e ele tinha um gato, e aí no final da minha história o gato come um passarinho. Nossa, gente, juro, uma coisa que eu nem lembro como foi essa história, mas eu me lembro que a professora gostou muito e ela fez a minha indicação para um projeto da escola da época que tinha, que
era tipo uma competição assim. Eu tinha que escrever um poema. Eu escrevi um poema, era um poema sobre criticando a política brasileira. E na hora que eu fui recitar, nossa, eu tava tão nervosa, com tanto medo. Na hora que eu olhei que eu vi que tinha um monte de gente na plateia, eu fiquei meio travada. Daí eu li e, tipo, não dava pra entender direito o que eu tava lendo, porque eu fiquei com o microfone muito perto da minha boca, eu tava muito nervosa. E aí acabou que eu não fui adiante com o projeto. Daí eu acho que 1 ou 2 anos depois, não me lembro se foi no segundo ou no terceiro ano, eu voltei pra esse projeto e eu consegui passar dessa vez. Aí, olha só como a vida é louca. Eu tinha passado na primeira etapa, aí tinha mais algumas etapas, e quando eu cheguei na etapa final da cidade, eu não consegui ir porque eu fiquei doente. Olha que lindo, né? Queimando de febre, eu não consegui ir e aí ficou por isso mesmo. Mas foi uma fase muito importante porque depois disso eu comecei a acreditar mais na minha capacidade de escrita e comecei a escrever poemas, escrever histórias. Tenho muitas histórias guardadas, histórias que eu não tenho coragem de mostrar pra ninguém, mas que me diverte muito, é um passatempo muito gostoso de escrever, de criar esses mundos. E como é importante o professor na nossa vida, né, gente? Se não fossem essas professoras, foram 2, inclusive, de língua portuguesa que me mostraram, me incentivaram, mostraram que eu tinha uma habilidade ali que eu podia desenvolver com escrita e tudo mais, provavelmente eu não teria tido esse start, assim, pra escrever mais, pra criar histórias, sabe? Teve uma parte final ali da pintura onde eu fui fazer os detalhes com caneta gel que eu não consegui gravar e eu só percebi que não tava gravando muito tempo depois. Mas foi a parte final, então tudo bem. Eu fiquei muito na dúvida também sobre a frase que eu ia colocar, porque toda a frase que eu achava no Pinterest, na internet, eram umas frases fubanga, parecendo aquelas coisas de status de Facebook 2016, sabe? E pra falar a verdade, a essa altura da narração, eu não sei se a gente colocou ou não, tá? Então se tiver uma frase aí, maravilha, brilhamos. Se estiver sem frase, está aqui justificado. E é isso, gente. Esse foi o desenho de hoje. Já se inscreva no canal pra não perder os próximos, porque a gente ainda tem bastante matéria pra fazer. Se você ficou até esse momento do vídeo, coloca um emoji de livro aqui nos comentários pra eu saber. E até a próxima!